Comemora a nação rubro-negra. Léo Ortiz não vai disputar a terceira fase da Libertadores contra o Botafogo. Cirurgia de Gerson foi um sucesso. Vasco tenta impedir licitação do Maracanã. Torcedores passam sufoco para trocar ingressos para o jogo Flamengo e Madureira. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo. Vem chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Mengão, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante e é principalmente gratificante para o nosso trabalho. Você que não nos segue, passe a nos seguir. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão. E compartilhe os nossos conteúdos. Galera, tudo isso para vocês é de graça, né? Compartilhe aí, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, que notícia que interessa e o resto não tem pressa. Mais uma vez, Gabigol é notícia nos meios de comunicação. Já vamos começar esse vídeo falando sobre Gabigol. Gente, olha só. Matéria do Diogo Dantas. Com venda difícil, Flamengo tem Gabigol nos seus planos, mas considera a renovação pouco provável, né? O clube considera o atacante caro para ficar na reserva e só aceitaria ampliar o vínculo se Gabigol aceitar reduzir a sua pedida. Se eu não me engano, Gabigol recebe R$1.800.000 por mês para ficar no banco de reservas, né? Em caso de saída, o desejo da diretoria é de uma venda antes do meio do ano, quando o camisa 10 fica livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça em dezembro. Porém, essa situação do pré-contrato é o que Gabigol faz ter controle da negociação. O Flamengo investiu mais de R$100 milhões para poder ter Gabigol no seu elenco. Ele primeiro em 2019 por empréstimo, em 2020 o Flamengo comprou os direitos econômicos do atleta e ele pode sair de graça e o Flamengo não quer perder dinheiro. Muita gente vai dizer, mas ele já deu lucro para o Flamengo, conquistou 2 Libertadores, Copa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros, mas o Flamengo fez investimento e ele quer ter um outro tipo de retorno para os seus cofres, né? Hoje não há crise entre as partes, mas o Flamengo não vê sentido em pagar tão caro com as atuações que o atacante vem tendo desde 2023. Por outro lado, o clube sabe que o atleta está insatisfeito no banco e cogita buscar um novo clube depois da saída de alguns amigos do elenco. Saiu aí Everton Ribeiro, saiu aí Felipe Luiz, mas Felipe Luiz está como técnico do Flamengo, saiu o Rodinei, saiu outros atletas aí que eram fechados com Gabigol, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Trazer a notícia boa, o final épico da novela Léo Ortiz, né? E detalhe, Flamengo não para em Léo Ortiz, né? Não para em Léo Ortiz. Vamos lá, vamos falar sobre Léo Ortiz? Muita gente está vindo no meu privado, e aí, já acabou a novela Léo Ortiz? E aí, PQD, Léo Ortiz vem quando? Preste sua atenção. Léo Ortiz conseguiu aí, juntamente com seu staff, do atleta não jogar contra o Botafogo nos jogos da terceira fase da pré-Libertadores. Era um desejo muito antigo do atleta vir jogar no Flamengo. Ele abriu mão de 25% do que ele teria direito na transação aí entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O staff do atleta se posicionou dizendo que não tinha sentido, não via sentido o atleta jogar pela pré-Libertadores. Lembrando que tem uma cláusula que se ele se lesionasse, o acordo seria desfeito. E o Red Bull Bragantino decidiu liberar o jogador. Previsão de chegada de Léo Ortiz ao Rio de Janeiro é na terça-feira. Vamos acompanhar, o Flamengo deve anunciá-lo aí no início da próxima semana. Léo Ortiz, que é o terceiro reforço do Flamengo. Flamengo que aí perdeu 6 jogadores, né? Como já falei, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, goleiro Santos, Mateuzinho, Tem aí as negociações com o Thiago Maia com o Internacional,
né? Ainda não está fechado, o atleta não está nem treinando com o grupo. E mediante isso aí, chegaram 3 reforços. Ah, mas pô, só 3 reforços para 6 saídas? Gente, Tite falou em coletiva de imprensa o seguinte: se for para contratar jogadores não experientes, eu prefiro dar oportunidade para a base. E o Flamengo correu atrás aí, trouxe Nicolas de la Cruz, está fazendo muito bem a posição ali de segundo volante, né? Fala até agora, aproveitar o gancho, falar sobre Gerson. Gerson passou por cirurgia, a cirurgia foi um sucesso e ele deve estar tendo alta amanhã, dia 3. Deve estar tendo alta amanhã, dia 3, e deve voltar aos gramados daqui a 2 meses. Feliz pela recuperação de Gerson, mas ele vai ter que brigar por vaga, porque o Nicolas de la Cruz está fazendo muito bem aquela posição ali de segundo volante, deu mais dinâmica ao meio campo e ao ataque do Flamengo. Léo Ortiz uma hora está na esquerda, uma hora está na direita, uma hora está no centro, ele está voltando para ajudar na zaga. Ele deu mais velocidade ao ataque do Flamengo, ele prende menos a bola chega nele, ele já distribui, ele já sabe o que vai fazer com a bola quando a bola chega nele, né? Gerson, muito bom, gosto muito do Gerson, mas Gerson prendia muito a bola, ele pensava muito no que ia fazer. Já Nicolas de la Cruz não, ele já está assim, milésimo de segundo à frente, a bola chegou, ele já distribui. Então deu mais dinâmica ali ao meio de campo do Flamengo. Então vai ser muito difícil Gerson conseguir recuperar essa posição aí. Vamos ver como é que vai ser aí no decorrer. Sabemos que teremos paralisações, teremos jogadores convocados e Gerson pode aí atuar, mas para brigar por posição, aí tomar no momento a posição de Nicolas de la Cruz, muito difícil. Outra contratação de peso foi Matias Vinha, né? Que é outra figurinha aí que está sempre na seleção uruguaia. Outro grande convocação agora, Léo Ortiz. Aí o pessoal me pergunta, PQD, quem é que vai sair para entrar Léo Ortiz? O Flamengo investiu muito alto em Léo Ortiz, né? Praticamente aí 9 milhões de euros por Léo Ortiz, para ficar no banco de reserva. No meu ponto de vista, gosto muito de Fabrício Bruno, mas Fabrício Bruno deve ir para o banco de reservas e quem deve jogar ali é Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla Léo. É isso aí. O Matias Vinha tem uma saída de bola muito melhor do que o nosso Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é guerreiro, é o The Flash, corre muito, mas a saída de bola de Léo Ortiz é muito melhor, saída com categoria, é uma saída já procurando uma jogada de um contra-ataque. Então, para mim, Fabrício Bruno, banco de reserva, né? E como eu falei, Flamengo não para só em Léo Ortiz e quer anunciar novo atacante antes do fim da janela. Janela fecha dia 7, né? Aqui, ó. Na sexta-feira, dia 1º, o canal Luiz Antônio Rubro Negro trouxe a informação de que, após avançar por Léo Ortiz, o Mengão irá focar na chegada de um atacante. Lembramos que Tite pediu um ponta-direita para brigar ali com Luiz Araújo. A fonte afirma que o pedido de Tite, o mais querido busca aí um ponta-direita e já está no mercado da bola conversando com alguns nomes que foram bem avaliados. A diretoria age com cautela e cuida para que seus alvos não vazem, embora a fonte em questão tenha especulado nomes como TT e até mesmo Maurício do Inter, que pode jogar na função. Fonte Somos Fanático. Portal Fonte Somos Fanático, você pode ir lá e pesquisar que vocês vão ver essa notícia sobre o Flamengo querer anunciar mais um reforço antes do fim da janela de transferência, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Vasco, mais uma vez o Vasco, né? Vasco tem o estádio dele, não consegue cuidar do estádio dele, estádio cheio de ratos. O seu estádio está cheio de ratos, é isso aí. E agora está brigando para suspender a licitação do Maracanã e aciona a justiça e critica Flamengo. É isso aí. Vasco quer interromper o processo licitatório do Maracanã, que hoje é gerido por Flamengo e Fluminense. Apesar de ter São Januário, o Vasco não esquece o Maracanã. Na quarta-feira, dia 28, o clube
acionou a justiça na tentativa de suspender o processo de licitação do Templo Sagrado do Futebol. Na programação, está marcada para a próxima terça-feira, dia 5, a abertura dos envelopes com as propostas técnicas. De acordo aí com o Vasco, há irregularidades técnicas na participação dos concorrentes. O clube argumenta que existe ausência de certidão negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, e falta de comprovação de habilitação do contabilista. Além disso, o rival diz que inexiste comprovação válida de inscrição na Fazenda Municipal. Cara, abre aspas para o texto que o Vasco da Gama enviou aqui. Ou seja, a despeito de diversos pareceres do PGE em sentido contrário durante 6 anos de comissão de fiscalização e consulta do TUP, termo provisório de utilização do Maracanã, convidaram o Flamengo e Fluminense para celebrar novas permissões de uso com dispensa de licitação por emergência. Ao passo que não finalizavam a falta de manutenção corretiva necessária no Maracanã, num deplorável estado do gramado, fecha aspas, diz um trecho da nota emitida pelo Vasco da Gama. Apenas um trecho da nota. Não trouxe a matéria completa, está na nossa página azulzinha, Amaury de Paula Santos. Cara, o trecho do hino do Flamengo que diz assim: eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo, serve para o Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama vive de Flamengo. Vive de Flamengo. Não esquece o Flamengo um instante sequer, né? Então, seguindo aqui, Flamengo e Madureira se enfrentam hoje às 16 horas no Maracanã. E os torcedores do Flamengo passaram aí sufoco para trocar os ingressos. Na sexta-feira, ontem, dia 1º, os torcedores do Flamengo sofreram para trocar os volts gerados na compra online pelos ingressos de papel. No final da tarde, torcedores postaram fotos e vídeos de filas que estavam enfrentando para fazer a troca dos ingressos. Os problemas se concentraram na zona norte da cidade. Os rubro-negros reclamaram que havia apenas 2 pontos de troca em toda a região, em um shopping, o Nova América, e no Maracanã. Né? Nos comentários de uma das postagens, o torcedor ressaltou o fato que existem diversas lojas na região rubro-negra na Zona Norte do Rio de Janeiro e que a troca dos ingressos poderia ser feita em diversos pontos espalhados pela região, em vez de apenas 2 pontos. Esses problemas não são incomuns em jogos do Flamengo, né? São corriqueiros, acontece sempre. Então, por que a diretoria do Flamengo ainda não tomou uma providência com relação a isso? Olha só um exemplo aqui. Reclamações de torcedores são comuns nos dias que antecedem os jogos do Flamengo, principalmente aqueles com grande procura. A principal reclamação é justamente sobre a necessidade de fazer a troca do volt gerado na compra online pelo ingresso físico. Preste sua atenção, diretoria do Flamengo. Diretoria do Flamengo, preste atenção. Diversos outros clubes já adotam o ingresso virtual, inclusive com código QR Code dinâmico para evitar cambismo. Cara, a torcida do Flamengo é o principal patrimônio do clube e tem que ser tratada com respeito, tem que ser tratada com dignidade. Se há essa facilidade do QR Code, por que a diretoria do Flamengo ainda não tomou essa iniciativa? Por quê? Por que não faz algo para ajudar os torcedores do Flamengo, que sempre estão representando, estão sempre vestindo a camisa, estão sempre indo aos estádios, estão sempre lotando. O Flamengo está sempre batendo recorde em cima de recorde em bilheteria. Fora do Brasil, no Brasil, fora do Rio, dentro do Rio. Aonde o Flamengo vai, essa torcida linda e maravilhosa está ali para prestigiar. Vamos ter mais respeito, diretoria. Vamos ter mais de respeito com a torcida rubro-negra, né? Então, seguindo aqui com as notícias, né? Seleção do Uruguai vai fazer 2 amistosos na data FIFA de março e o anúncio dos adversários foi feito ontem. A Celeste Olímpica fará os jogos na Espanha e na França. 4 jogadores do Flamengo podem ser convocados para as 2 partidas, ou seja, já perdeu Ayrton Lucas e agora vai perder mais 4, ou seja, 5 jogadores nessa data FIFA. Ó. Varela,
Matias Vinha, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta são jogadores do Flamengo cotados para serem convocados pelo técnico Marcelo Bielsa. A lista deve ser anunciada aí nos próximos dias e o elenco viajará para a Europa em 16 de março. Os jogos serão contra uma seleção do País Basco, na Espanha, em 23/3 e contra a Costa do Marfim, na França, em 26/3. É isso aí. Então vamos lá. Seguindo aqui com a notícia, vamos trazer agora notícias sobre Flamengo e Madureira, retrospecto, provável escalação, arbitragem. Então, seguindo aqui, Flamengo e Madureira se enfrentam neste sábado, dia 2, às 16 horas, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto é importante para ambos os times. O Flamengo precisa pontuar para manter a liderança e o Madureira quer garantir a última vaga para a Taça Rio. O Flamengo, mandante do jogo, está garantido nas semifinais do Carioca, invicto na competição, com 7 vitórias e 3 empates, e conquista da Taça Guanabara depende apenas de um empate na última rodada. O técnico Tite não poderá contar com Gerson, passou por cirurgia, Wesley e Gabigol machucados, mas poderá promover a estreia de Matias Vinha como titular. Estou ansioso para ver a estreia de Matias Vinha. O Madureira é o 8º colocado na classificação do Cariocão e vem de uma derrota contra o Bangu por 2-0. O time vem aí de 4 derrotas seguidas, mas depende apenas de si para garantir a classificação para a Taça Rio, tendo que vencer o clube rubro-negro, caso não queira depender de outros resultados. Trazer para vocês o retrospecto aí dos jogos. Ao longo da história, as equipes se encontraram aí 129 vezes e todas elas no contexto do Campeonato Carioca, com vantagem expressiva para o time da Gávea. O Flamengo conquistou 98 vitórias contra 11 derrotas para o Madureira. Além de registrarem 20 empates, essa disparidade aí se reflete também no número de gols marcados, com o rubro-negro totalizando 362 gols e levou aí 110 gols do tricolor suburbano, né? Vamos lá. Jogo, local Maracanã, hoje, dia 2/3, né, de 2024, às 16 horas. Árbitro, Bruno Mota Correia. Assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente número 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E o VAR fica por conta de Rodrigo Nunes de Sá. O jogo vai passar pela Band TV aberta, Band Esporte TV fechada e no canal GOAT no YouTube. Prováveis escalações: Flamengo, Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Matias Vinha, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no ataque, o técnico Adenor Tite. Provável escalação do Madureira: Mota, Almir Sota, Marcão, Arthur e Evandro, Vaguinho, Arthur Santos e Pablo Pardal, Hugo Borges, Patrick Ferreira e Arthur Martins. O técnico Josiclé Oliveira é o técnico interino que estará à beira do gramado, né? O Flamengo investiu mais de 150 milhões de reais em contratações nessa janela de transferência, em 3 contratações, totalizando aí uma média de 53 milhões de reais por cada contratação. Rapaz, Flamengo investindo pesado em apenas 3 contratações. Eu vou trazer aqui para vocês os números. De la Cruz, 79 milhões de reais à vista. Matias Vinha, 42,8 milhões de reais, podendo chegar a 48,1 milhão de reais por metas atingidas. Léo Ortiz, 37 milhões e meio, podendo chegar a 42 milhões e 800 mil reais se atingir metas, ou seja, totalizando aí 159 milhões de reais. Abriram os cofres mesmo e não quis saber, reforçando o time para fazer um 2024 aí mágico. Bom, Flamengo e Madureira, daqui a pouco eu devo ver esse jogo ao vivo com vocês aqui, fazer uma live, primeira vez que eu vou fazer a live, me dê essa vontade. Eu gostaria do apoio de vocês. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!